Assim como o ser humano precisa de relações pessoais para viver em sociedade, os animais também. Meu nome é Gabriel Monteiro, este é o canal Gabizu e aqui a zoologia ela é facilitada e detalhada. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like e vamos aí sempre compreendendo cada vez mais sobre a zoologia. Em alguns vídeos anteriores, eu havia mencionado sobre algumas estratégias que os animais utilizam para viver em um ambiente. Essas estratégias são denominadas como CRIPS e CRIPS especial. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link destes dois vídeos, se você ainda não assistiu, para que você possa entender este tipo de estratégia. Entretanto, existem algumas relações que os animais também estão inteirados. Estas relações são denominadas de relações ecológicas. Porém, cada relação vai ser dividida em dois tipos: intraespecíficas, quando nós iremos abordar animais pertencentes à mesma espécie, e interespecíficas, quando haverá uma relação com animais de espécies diferentes. Estas relações ainda serão subdivididas em duas categorias: harmônicas, quando esta relação for benéfica para todos os organismos desta relação, ou desarmônica, quando ela é maléfica para pelo menos um indivíduo. Em cada categoria, iremos encontrar vários tipos. Será uma série de vídeos e aqui nós iremos falar de cada tipo. Neste primeiro vídeo, iremos mencionar sobre as relações ecológicas intraespecíficas harmônicas, ou seja, animais que se relacionam com a mesma espécie. Este tipo de relação também pode ser denominado de cooperação intraespecífica. E nós encontraremos aqui três tipos. O primeiro tipo se chama agregação. São quando os animais de uma mesma espécie, pertencentes à mesma espécie, eles estão no mesmo ambiente. Eles estão separados, eles vivem independentemente, porém ali eles estão em conjunto, mesmo realizando as suas atividades biológicas, fisiológicas de formas independentes. O exemplo mais notório que nós conseguimos observar neste tipo de agregação são os insetos. É muito fácil você encontrar um emaranhado de lagartas que estão sob uma mesma folha. Estas lagartas estão consumindo o tecido vegetal e ali elas estão próximas uma da outra. Cada uma está realizando suas atividades biológicas e fisiológicas independentes, porém elas estão próximas, garantindo uma maior proteção contra predadores. Vale ressaltar as lagartas, que possuem cerdas urticantes, em que um conjunto situado em um mesmo ambiente pode promover uma injúria para determinado animal. Nós temos também outros tipos de animais. Um exemplo é tido como os equinodermos. Equinodermos são conhecidos como estrelas do mar, ouriço do mar. Estes animais têm uma das principais características de estarem situados em um mesmo ambiente, obviamente de forma independente, porém estando associados entre si. A agregação, ela depende de fatores comportamentais e também de substâncias químicas, ditas como feromônios. Os feromônios são substâncias químicas segregadas com o intuito de promover uma informação e também para coordenar atividades da mesma espécie. O segundo tipo de harmonia intraespecífica, ela é conhecida como sociedade.
Na sociedade, o feromônio também é indispensável. Agora nós iremos falar de organismos que também são separados, porém agora as suas funções são definidas por castas. Castas são distribuições hierárquicas em que cada organismo é responsável para realizar uma atividade. Nós temos exemplos notórios quando nós falamos de abelhas, cupins, formigas e vespas. São insetos sociais. Estes insetos, eles se comunicam entre si também através de feromônios. Entretanto, agora nós conseguimos observar atividades distintas. É muito fácil você encontrar nesta sociedade uma rainha responsável para ovipositar a sua prole, além de soldados que são responsáveis para proteger a sua sociedade, e também trabalhadores, operárias, dentre outras funções. Em vídeos futuros eu posso mencionar exatamente como é o trabalho em sociedade de insetos, principalmente das abelhas. Mas não somente em insetos nós encontramos a definição de sociedade. Também encontramos em mamíferos com portes maiores, como matilhas de lobo. Nós temos os lobos que serão considerados como o alfa, que nada mais é do chefe desta sociedade. Teremos o beta, também teremos as fêmeas responsáveis para a reprodução, outros responsáveis para a proteção, e assim sempre dividindo seu trabalho em castas. Um responsável para a proteção, outro para a alimentação, busca de alimento, dentre outras atividades. E o terceiro e último tipo de relação harmônica intraespecífica é conhecida como colônia. Neste exemplo, nós temos que os organismos obrigatoriamente necessitam estar conectados e se assemelham como apenas um único indivíduo, mesmo não sendo. Nesta relação, nós subdividimos ela em mais dois tipos: as colônias heterotípicas e as colônias homotípicas. As colônias heterotípicas, também denominadas de heteromorfas ou polimorfas, possuem a característica quando os organismos possuem morfologias distintas. Ou seja, os animais, mesmo sendo da mesma espécie, não são semelhantes. Porém, quando eles estão conectados, eles formam esta colônia. Nós temos o principal exemplo conhecido através de um quinidário, como caravela. A caravela, ela é uma colônia em que diferentes organismos apresentam funções de proteção, flutuação, captura de alimento, dentre outras atividades. E o segundo tipo de colônia, como eu havia mencionado, conhecidas como homotípicas, nesta colônia, todos os indivíduos pertencentes à mesma espécie apresentam a mesma forma anatômica. Nós conseguimos observar também outros exemplos de quinidários, conhecidos como os corais, que estão vivendo em colônia e apresentam o mesmo plano corporal, bem como alguns poríferos, conhecidos como esponjas do mar. Indivíduos que estão conectados formando uma colônia. Porém, como nem tudo são flores, existem as relações ecológicas intraespecíficas desarmônicas, que é assunto para um próximo vídeo.